Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a leitura do Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 3, versículos de 13 a 19. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Antes, a gente só vai recordar que Marcos, ele traz um evangelho com uma urgência de relatar a vida de Jesus. Ele sabia que aquilo lá tinha que ficar registrado muito rapidamente. E ele traz assim, resumido, ele resume bastante a vida de Jesus. Ele não fica dando detalhes, falando dos sermões, não, ele tem urgência em relatar o exemplo de Jesus. E ele vai trazer como Jesus escolheu os seus 12 apóstolos. Vamos lá, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Vamos entender os detalhes. Jesus estava já em plena atividade, sempre acompanhado por uma multidão muito grande. Nos versículos de 7 a 12, que é o vídeo anterior, o título é Multidões Seguem Jesus, que relata quantas pessoas acompanhavam Jesus para aprender os seus ensinamentos, para serem curadas por ele. Onde ele ia, tinha um bando de gente atrás. E aí ele subiu a um monte. O que é um monte? Uma montanha pequena. E chamou, né? Por que subiu ao monte, né? É um símbolo de encontro com Deus. Quando Moisés subiu a montanha, né? Até a prece de Cáritas cita, né? Como Moisés subiu a montanha. Jesus também simbolicamente vai até um local mais elevado, que era um símbolo de encontro com Deus. E aí tinha aquele número grande de pessoas que estavam próximas a ele, e ele chamou aqueles que ele quis que fossem seus apóstolos, né? Ele chamou para que eles tivessem um convívio grande com Jesus. Então ele chamou, tinha uma multidão, ele separou um pequeno grupo, escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Eu estou quebrando versículo a versículo porque tem muito conteúdo, muita informação. Escolheu 12. Por que 12? Por que não 11? Por que não 13? Porque 12 eram as tribos de Israel, né? Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó teve os seus filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Lembrando que tem a meia tribo, né, dos filhos de José, já é outra história. Então eram 12 as tribos de Israel. E os judeus tinham um conteúdo tribal muito importante. A família, o clã, né? A tribo que ele pertencia era muito importante, tanto que somente os que eram da tribo de Levi que poderiam atuar nos templos, só eles poderiam ser, só esqueci agora de quem, de um determinado da tribo de Levi que poderia ser sacerdote, só aqueles descendentes poderiam ser sacerdotes. Então, a parte tribal tinha um valor extremamente importante. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. E o que é um apóstolo? É a mesma coisa que discípulo? Não. Discípulo eram muitos, né? Eram aqueles que seguiam Jesus, mas os apóstolos eram aqueles designados para uma missão. Que missão que era essa? Para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Então eles iam ser treinados para divulgar a mensagem que Jesus veio nos trazer.
Tem uma outra tradução desse versículo que diz o seguinte: fez 12 para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar o que? As boas novas, que é o evangelho. A palavra evangelho, a tradução é boas novas. Que boas novas eram essas? Eram as boas novidades que Jesus trazia a respeito de Deus. Ele lhes deu autoridade para expulsar demônios. Ah, mas espírita não acredita em demônio. Ah, claro, né? Que você não quer que Jesus falasse, não, deu poder a eles para realizar desobsessões. Não, esses termos são espíritas, foram desenvolvidos de Kardec para frente. A linguagem era outra, a linguagem era expulsar demônios, ou seja, afastar esses espíritos que estavam causando mal para as pessoas. Então, Jesus instaurou neles, deu autorização para que eles realizassem esse processo de desobsessão. Estes foram os 12 que ele escolheu. Então, vai começar agora a nomear os apóstolos. Simão, a quem ele chamou Pedro, é esse mesmo, tá? Que deu origem depois a toda a estrutura da Igreja Católica. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Por exemplo, eles não tinham sobrenome na época, ou se dizia a cidade da qual eles eram originados, por exemplo, Jesus o Nazareno, ou seja, Jesus aquele que morava em Nazaré, ou se dizia de quem eles eram filhos. Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu. Então era assim, não era Liliane, Barone, Ribeiro, né? Porque Barone é o sobrenome do meu pai e Ribeiro é o sobrenome meu de casada. Não, eles tinham uma outra relação com os nomes. Lembra que eu falei que as tribos eram muito importantes? Então, a família era fundamental. Então, era Tiago e João. Que Tiago? Que João? Ah, os filhos de Zebedeu. Ah, então sei quem que é. Aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Então tá aqui Tiago, é o filho de Alfeu, porque tem o outro Tiago que a gente acabou de falar, que é o irmão de João, que é filho de Zebedeu. Então, um Tiago, filho de Zebedeu, o outro filho de Alfeu. Tadeu e Simão, o cananeu. Em algumas traduções nós vamos ter assim, Simão, o zelote. O que é zelote? Era aquele que pertencia a um partido político que queria que Israel se libertasse do domínio do Império Romano. E Judas Iscariote, que depois o traiu. Tá? Então, resumindo, vamos: Simão Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariote. Esses foram os 12 apóstolos que Jesus escolheu para que vivessem cotidianamente com ele, e a gente vai ver várias passagens do Evangelho onde Jesus ensinava no privado. Ele tinha um ensinamento para todos, mas para esses ele fazia alguns ensinamentos mais aprofundados. Então, Jesus dava um ensinamento geral para a multidão e um ensinamento mais profundo para esses apóstolos que futuramente seriam responsáveis por manutenção dos ensinamentos de Jesus, quando Jesus já não estivesse mais entre nós encarnado, que ele continua sempre em espírito. Nós somos, hoje, os discípulos de Jesus. Então, nós temos responsabilidade de continuar estudando
os ensinamentos de Jesus e continuar divulgando os ensinamentos de Jesus. Existem várias maneiras da gente divulgar os ensinamentos de Jesus. Uma delas é o que eu estou fazendo aqui, né? Gravando esse vídeo para compartilhar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. É essa a ideia. Por falar nisso, inscrevam-se no canal, que é importante, né? Para a gente saber quem está interessado no que a gente tem para falar, né? Ativem o sininho para receber a notificação quando houver a postagem de um novo vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, deixem sugestões e a gente vai seguindo junto esse caminho. Mas a maneira principal da gente divulgar a mensagem de Jesus é com as nossas atitudes. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Nós podemos pregar, fazer palestras maravilhosas, mas às vezes uma atitude impensada vai derrubar tudo que a gente está tentando ensinar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos traga muita paz no coração. Até mais.